Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Aqui estamos mais uma vez, pela maravilhosa graça de Jesus, esta assombrosa graça do Senhor que Ele tem dispensado tão bondosamente ao nosso favor. Aqui estamos dentro desse tema, deste assunto tão tremendo, tão maravilhoso, o poder vivificador. Estamos contemplando o mover deste maravilhoso poder, o poder dinâmico do precioso Espírito Santo de Deus por sobre aquela primeira igreja que o Senhor tem prometido em Malaquias 4, 5 e 6, restaurar nesta hora em que nós estamos vivendo. Eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia nos diz em São Mateus que antes desse dia haveria uma restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E nós estamos vivendo à luz desta mensagem profética do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, aquele anjo que foi enviado à sétima era da igreja, a era de Laodiceia. Estamos vivendo o tempo em que a igreja chega ao seu auge. Aquele mesmo poder, aquela mesma unção do precioso Espírito Santo de Deus vai ser derramada em plenitude por sobre um povo, por sobre uma igreja, por sobre a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você, noiva de Cristo, me ouve nesta hora, isto é para você. Deus adereçou a mensagem do sétimo anjo ao coração da sua noiva, da sua eleita. Na última programação que tivemos, nós vimos este poder vivificador, vivificando a Estevão a um tal ponto, a um tal grau, em que ele ousadamente pregou a palavra diante daqueles sacerdotes, daqueles mestres, daqueles doutores daqueles dias, e posicionou exatamente, alinhou todas as coisas para aqueles apóstolos, para aqueles sacerdotes, doutores, mestres, a tal ponto de enfurecê-los. Rangiam os dentes, mas Estevão, cheio do precioso Espírito Santo, cheio deste poder vivificador, ousou acusá-los, ousou mostrar para eles que o que eles fizeram estavam errado, mas todavia estavam cumprindo aquilo que os profetas já haviam profetizado. E nós, nesta programação, vamos dar uma continuidade a este tema, a este assunto, porque logo depois que Estevão foi apedrejado, recebido nos céus, a igreja passou por uma grande perseguição. Mas tudo aquilo
já estava no programa de Deus, era a forma pela qual o Evangelho se espalharia por toda parte. A procura dos verdadeiros eleitos, dos verdadeiros predestinados do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, a Bíblia nos diz que se aquele Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E nós encontramos que a igreja sofreu uma perseguição e varreu a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos por toda a região da Judéia, Samaria, e nós vamos encontrar que este evangelho foi levado para Samaria por Filipe. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, no versículo 5, que Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou o povo sobre Cristo. E quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, dispensaram a sua atenção, as suas palavras. A Bíblia diz que muitos espíritos imundos foram expulsos dos corpos, saíam aos gritos e deixavam suas vítimas. Muitos paralíticos, aleijados, eram curados. Por isso, houve um grande avivamento do precioso Espírito Santo. Havia muita alegria naquela cidade. E quando Filipe levou a mensagem das boas novas do reino de Deus, lhes falou sobre o nome precioso, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. E quando os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a mensagem de Deus, então enviaram Pedro e João para lá. E assim que eles chegaram, eles começaram a orar para que aqueles convertidos recebessem o precioso Espírito Santo, recebessem esta unção vivificadora. A Bíblia diz que, apesar deles terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. E então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E havia muita alegria naquela cidade. O poder dinâmico do Espírito Santo havia descido por sobre o coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que eles se converteram
E depois de suas conversões, foram cheios com o precioso Espírito Santo de Deus. Imagine, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes, Filipe, que alegria, que gozo havia em seu coração. Mas Deus tinha algo mais ainda com Filipe. A Bíblia diz que um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Filipe, levanta-te e vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. E imediatamente Filipe deixou este avivamento do precioso Espírito Santo e partiu e encontrou no caminho o oficial etíope. Era um eunuco. A Bíblia diz que ele era responsável pelos tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, e lia em voz alta o livro do profeta Isaías. E então o precioso Espírito Santo de Deus disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe esta carruagem. E Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou a Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. E era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. E ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E admirado, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? E então Filipe, começando com esta mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar aonde havia água. E então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o arrebatou. Queridos, amados, e então Filipe foi arrebatado por este poder vivificador do maravilhoso Espírito Santo de Deus. E o eunuco simplesmente não entendeu, não o viu mais, seguiu a sua viagem cheio de alegria. Que preciosa experiência com este poder vivificador do maravilhoso Espírito Santo de Deus. O que se tornou este eunuco? A história diz que ele voltou para a Etiópia e ali espalhou o evangelho para todos. E então, mais tarde, Filipe aparece na cidade de Azoto, anunciando as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar
em Cesareia. Que coisa maravilhosa, meus preciosos amigos, amados irmãos, ouvintes queridos. O que é este poder vivificador? É Deus se derramando para vivificar os nossos seres mortais. O profeta desta era, ele tem um dito, ele diz assim: como eu gostaria de entrar sob a unção de Deus e nunca deixá-la até que ele me leve ao lar. Viver sobre esta preciosa unção, viver sobre este poder vivificador, dinâmico do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Isto é o que estamos buscando nesta hora, esta unção vivificante do Espírito Santo, vivificando todo o nosso ser para vivermos até aquele glorioso dia do seu retorno, para irmos à glória com Ele, qualquer hora destas, qualquer dia destes. Deus abençoe os vossos corações. Deus vos encha deste precioso poder vivificador, que cada fibra do seu ser, do nosso ser, esteja cheia deste poder vivificador. Deus vos abençoe.